Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais com a palavra do Senhor, para discutirmos juntos, para participar juntos de uma lição a mais, que é para nós motivo de grande alegria. Amém? Eu quero começar a aula de hoje repetindo um texto que o meu irmão aqui leu, parte dele lá em Joel. Se você tiver sua Bíblia pronta aí, o texto que foi lido, eu quero repetir parte dele, porque tem muito a ver com o que nós vamos falar nessa manhã para os irmãos. Joel, capítulo 2, mas vamos ler apenas dos versos 28 a 32. Joel 2, de 28 a 32. Estou aqui aproveitando, viu, meu irmão? Porque tem aqui a ver com o que nós vamos falar. E nós nem combinamos, né? O texto diz assim, nós já lemos, mas vamos repetir. E acontecerá, depois de quê? Depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que vai acontecer? Pode ler. Mas até o final. Vamos ler juntos. Os irmãos perceberam quanta coisa vai acontecer? Vai acontecer muita coisa. Mas tem uma coisa para acontecer primeiro do que tudo isso. O que tem que acontecer antes de todos esses prodígios, esses acontecimentos extraordinários? Só depois do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu, irmãos. Isto já aconteceu. Isso já aconteceu. O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, o primeiro acontecimento já se foi. Os outros estão ocorrendo. E vão ocorrer, sim. Cada palavra escrita aqui vai ocorrer. É preciso que nós nos alertemos para isso. Tudo que está escrito aqui vai acontecer. E o princípio, vamos falar assim, o básico, né? O que veio primeiro já aconteceu, que é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Agora eu quero que os irmãos dêem uma folheada na sua Bíblia. Vamos bem mais para frente agora, lá para Efésios. Vamos caminhar um pouco. Hoje nós vamos ler muito. Hoje nós vamos participar. Você pode participar, deve participar. Fale, dê sua opinião, dê seu testemunho. Participe conosco. E vamos aprender juntos. Eu quero também, de forma repetitiva, ler o que já nós estudamos aí em outras lições, um pouco mais na lição de domingo passado, não sei, os irmãos não estavam todos aqui, porque estavam divididos em classe, por isso eu estou assim repetindo, para que todos nós hoje possamos compreender o que a gente já fez, e qual é a ligação que a gente vai fazer com o próximo assunto, que é esse que nós estamos começando hoje, e nós vamos compreender. Efésios 1, no seu
capítulo 1, nos versos 15 em diante. A palavra de Deus diz assim, Efésios 1, 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, até o versículo 20. Irmãos, o destaque é o versículo 18. Iluminando os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do vosso, ou qual é a esperança do seu chamamento. A última coisa que falamos no domingo passado foi que iríamos começar esse domingo agora, que nós estamos iniciando, um estudo que nos chama a atenção, chama a nossa atenção para responder uma pergunta. Por que você foi chamado? Você foi chamado por Cristo? Você foi chamado para aceitar a Cristo, para conhecer qual é o amor com que Cristo, ou com que Deus usou para te alcançar? Você recebeu um chamado de Deus? Qual é? Esse versículo está exatamente chamando a atenção disso, para saber qual é a esperança do seu chamamento. E nós queremos, irmãos, começar hoje, estamos fazendo isso, para discutir um pouco sobre o motivo do nosso chamamento. Nós estamos começando uma revista nova, um assunto novo, que são os caminhos missionários da igreja. Estamos começando hoje esse estudo que tem esse título, O Caminho Missionário da Igreja. Está no livro de Atos. Nós vamos estudar todo o livro de Atos em 2 lições, 2 partes, 2 revistas. Então estamos iniciando hoje, de certa forma fazendo assim um apanhado geral, né? Essa primeira lição, esse texto que eu acabei de ler em Efésios ainda não é lá o texto que nós usaremos, mas eu estou só chamando a atenção do que trataremos aqui. É para responder essa questão: qual é o motivo do meu e do seu chamado? Você foi chamado a crer em Deus? Você foi alertado a aceitar a Jesus na sua vida? Você está aqui hoje por quê? Qual foi o motivo do seu chamamento? Se conseguirmos responder essa pergunta, estaremos assim satisfeitos. É que a gente não entende bem, ou a gente não consegue compreender bem qual é o real motivo do nosso chamamento. E se é que fomos chamados? Certamente fomos chamados, porque se não fôssemos chamados, se não houver a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não seremos chamados. Por isso que eu li o texto lá do Espírito Santo, da descida, da entrega do Espírito Santo na nossa vida. Não é? Por isso que eu li o texto lá de Joel primeiramente. É por causa do Espírito Santo atuando na minha e na sua vida, é que podemos compreender qual é o motivo do nosso chamamento. Nós, por nós mesmos, por nossos conhecimentos, por nossos esforços, por mais que possamos estudar, compreender, batalhar, jamais conseguiremos entender qual é o motivo do meu e do seu chamamento. Estamos aqui para quê? Por quê? Quem nos trouxe aqui? Por que nos esforçamos tanto para aprender da palavra, para ler essa palavra? Por que nos esforçamos tanto em anunciar, em cantar louvores? Qual é o real
motivo do nosso chamamento. É certo que fomos chamados, irmãos. E para que fomos chamados? Esse é assim, se pudéssemos resumir numa palavra, ou numa pergunta, ou numa frase, o motivo dos nossos estudos daqui para frente. É compreender o real motivo do meu e do seu chamamento. Tem a ver com os caminhos missionários da igreja. É preciso de nós valorizarmos um pouco mais o que é fazer missão. E nós temos uma resistência muito grande, eu estou certo em afirmar isso. Nós somos resistentes quando se fala em missões, fazer missões. Parece que tem na nossa mente, no nosso coração, uma dificuldade muito grande nessa palavra, fazer missões. Parece que dá uma impressão que fazer missões nós temos que ir para muito longe. Teremos que enviar pessoas para muito longe. Eu não sei por que essa ideia está arraigada nos nossos corações, não entendo muito isso. Mas eu não estou dizendo também que não temos que enviar pessoas. Não estou dizendo também que nós não temos que ir para longe se for necessário. Mas mais difícil é fazer missões perto de nós, na nossa casa, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas com quem nós trabalhamos, com as pessoas com quem nós lidamos a cada dia. Parece que há uma dificuldade maior ainda, porque quando a gente vai para longe, ou quando a gente não vai, mas que envia pessoas para ir, é mais fácil para nós. Não, faz lá para mim, eu oro por você, eu envio recursos, mas faz para mim, como se missão pudesse ser terceirizado. Será que nós podemos terceirizar isso? Então há uma resistência, queira vocês ou não, queira eu ou não, há uma resistência no nosso coração quando nós falamos nesse assunto. Então nós vamos estudar com paciência, com calma e buscar na palavra de Deus conhecer os reais motivos do nosso chamamento. Amém, irmãos? Irmãos, estão entendendo esse começo nosso aí? Eu quero pedir você agora que abra a Bíblia no texto da nossa lição de hoje, propriamente. O texto da nossa lição de hoje está lá em Atos, certamente, em Atos, no seu capítulo 1. Pode abrir sua Bíblia, em Atos 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Atos, capítulo 1, de 1 a 11. Eu queria que alguém lesse para nós, para participar. Mas quem for ler, pega o microfone aqui. Quem quer ler? Aqui, de 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra.
Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Acho que depois de lido esse texto agora, os irmãos compreendem por que eu li o texto lá de Joel, não é? Tudo fala sobre, ou tudo concentra-se sobre a descida do Espírito Santo. Lá em Joel falou: depois que eu enviar o Espírito Santo sobre toda a carne, vai acontecer coisas que vocês não sabem, que vocês nunca viram. Isso em Joel. Os irmãos sabem o que separa o escrito de Joel, em termos de tempo, do escrito que nós acabamos de ler. Os irmãos conhecem, né? Aproximadamente, a gente pode falar, aproximadamente 400 anos entre o que nós lemos lá em Joel e isso que nós acabamos de ler. Isso aqui já é o cumprimento daquela profecia. Aqui já é o cumprimento, é o acontecimento de que Joel falou tantos anos antes, aproximadamente 400 anos antes. E agora a gente lê agora aqui em Atos dos Apóstolos: mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É nessa hora que ele está cumprindo o que foi falado lá em Joel. Enquanto eu não enviar o Espírito Santo sobre toda a carne, nada vai acontecer, mas depois disso vai acontecer coisas que vocês nunca viram. É o que está dizendo em Joel. E agora, irmãos, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E sereis o quê? Minhas testemunhas. A lição de hoje, especificamente agora já saindo da revisão geral, da introdução geral, eu quero falar especificamente sobre ser testemunha de Cristo. É isso que, se pudermos resumir numa palavra, a nossa lição de hoje é compreender e saber como podemos ser testemunhas. O que é ser testemunha, irmãos? Recebereis o poder para quê? E sereis o quê? Minhas testemunhas. Esse foi vamos falar, uma ordem? Será que isso foi uma ordem de Cristo? Ou foi um pedido de Cristo? Será que isso aí foi uma sugestão? Vocês vão receber o Espírito que eu vou vos mandar. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, ele falou assim: eu vou para o meu Pai. E eu tenho outra ocasião aqui que ele fala: olha, eu tenho que ir. Os discípulos insistiram: não fique, Senhor. Que Jesus disse a eles: não, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Não é assim? Eu preciso ir, porque se eu não for, a promessa não será cumprida. A promessa, né? Profecia, dentre outros lugares de Joel, mas em outros lugares também fala sobre isso. Isaías, Joel. Então Jesus tinha que subir, irmãos, para que a profecia fosse cumprida. Então, nesse momento, aqui em Atos dos Apóstolos, nos conta exatamente isso: e sereis minhas testemunhas. Irmãos, o testemunho da igreja tem seguido por um caminho que não é o padrão de Deus. Eu não sei se os irmãos concordam com essa afirmação minha. E quando eu falo isso, não estou falando da nossa igreja, porque a gente sempre fala da igreja dos outros, né? Será que a nossa igreja, quero chamar a sua atenção e perguntar, para eu perguntar para a minha vida, e você perguntar para a sua vida, sabe, é preciso trazer isso para dentro de casa.
e perguntar assim: nós, como igreja, temos sido testemunha de Cristo? Nós já recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Você já recebeu o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Você quer saber se você já recebeu? Basta perguntar: você já aceitou a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida? Se a resposta for sim, você já tem o Espírito Santo da sua vida. Não precisa esperar por Ele, pode gozar da sua presença, pode se satisfazer, porque o Espírito Santo de Deus já está sobre a sua vida e já está sobre a minha vida, porque isso ocorre quando eu tenho Jesus na minha vida, quando eu aceito, quando eu coloco Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Assim, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E aí eu pergunto, tendo o Espírito Santo na minha vida e você na sua, nós como igreja, temos sido testemunha de Cristo? E o que é isso, ser testemunha? Como podemos colocar isso em prática? Tem uma coisa que nós precisamos de perguntar: como isso é na prática? Como é praticar testemunhar de Jesus? Como é? O que significa isso? Quando a gente fala, parece tão geral, tão genérico, sabe? Parece assim, muito amplo. É preciso de nós concentrarmos mais as perguntas para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. Como é que nós, no nosso dia a dia, nós somos, e como igreja, que falamos que somos, e somos mesmo, mas como igreja, temos cumprido isso que está escrito aqui. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus para serem minhas testemunhas. O que é ser uma testemunha? De uma maneira geral. Cadê os entendidos de lei aí? O que significa ser testemunha de alguma coisa? O que é testemunhar? Quem pode participar conosco? Vamos com calma aqui. Fale de novo. Falar somente a verdade daquilo que você viu. E se não viu? Então, para a gente testemunhar de alguma coisa, a gente tem que ter visto. É? Ótimo. Peraí, agora mesmo nós vamos voltar. Lucas, ele não viu. Ele viu, mas nós não vimos. Mas nós cremos pela fé. Por quê? Eu estou entendendo a posição da senhora, né? Para testemunhar, para você ter visto. Então, nós não podemos ser testemunho de Cristo? Mas é nesse ponto mesmo que eu quero chegar. Eu continuo, ninguém viu. Eu não posso ser testemunha? Dona Lídia viu? Então não pode. Tá certo. Quem mais quer participar? O que é ser testemunha? De alguma coisa. Olha, a Bíblia traz o entendimento de testemunho de duas formas. Os discípulos viram, os 12 discípulos e muitos outros, mas especificamente vamos falar deles. Não foi só eles, mas muitos que conviveram com Cristo viram, presenciaram, acompanharam, viram os milagres, estiveram presentes com Ele. Portanto, poderia muito facilmente testemunhar. É verdade ou não é? Mas, e os que não viram? Por exemplo, o apóstolo Paulo viu, esteve junto? Fala para mim. Ele viu Cristo. O apóstolo não. Não, mas aí não. Eu estou falando estar presente, como a irmã falou. Estar ali com Ele. Teve presente nos milagres de Cristo. Acompanhou o ministério de Jesus, Paulo. Estou falando de Paulo, do apóstolo Paulo. Estou falando do apóstolo Paulo. Não viu. Tem alguém na Bíblia relatado que dá um maior testemunho de Cristo do que Paulo? Eu não conheço. Pode até ser igual, mas não teve nenhum que deu um maior testemunho de Cristo do que Paulo, na minha visão. Porque esse homem fez coisas,
o Espírito Santo usou de tal maneira a vida de Paulo, que não teve nenhum que viu, que testemunhou tanto, que lutou tanto, que sofreu tanto, para anunciar, para testemunhar de algo que ele não viu, não presenciou. Mas é sobre isso que é a nossa lição. Por isso que o Espírito Santo entra na jogada. É nessa hora que a gente compreende por que tem aquela profecia lá de Joel. Se vocês não receberem a unção do Espírito Santo, vocês jamais poderão ser minhas testemunhas. Vocês não viram? Por que vocês vão testemunhar de uma coisa que vocês não viram? E aí, nesse sentido, a dona Lídia está certa. Vocês não viram? Que autoridade nós temos, irmãos? Responda essa pergunta para mim. Qual a autoridade que cada um de nós aqui temos para testemunhar de Jesus? Me fala, qual autoridade? O diabo está com isso na ponta da língua, viu? O diabo está com isso na ponta da língua para nos acusar. Para nos acusar. Quem são vocês para falar de Jesus? Vocês não viram? Irmãos, se nós não compreendermos que isso é uma ação do Espírito Santo de Deus, jamais poderemos testemunhar de Jesus. É o Espírito Santo que tem que atuar no meu coração e na minha vida. E ele atua, desde que eu permita que ele atue. Então, a palavra de Deus traz o significado de testemunho de duas maneiras. A primeira delas é ver, ter visto. Quando a gente presencia, a gente pode testemunhar. Mas um outro aspecto, que é o nosso caso, nós testemunhamos e defendemos uma causa na qual acreditamos. Os irmãos estão entendendo? Você não pode defender e testemunhar de algo que você não acredita com certeza. Se você for testemunho aqui na vida secular de algum acontecimento, o juiz vai te perguntar: qual a sua participação nisso? O juiz vai perguntar: o que você sabe disso? Aqui na vida secular que eu estou falando, o juiz vai te perguntar: você viu o quê? O juiz vai te perguntar. Isso na vida secular, e está certo ele perguntar. Como é que nós vamos interferir numa decisão da qual você não acredita, né? Da qual você não participou? Como é que fica? Então, na vida espiritual, nós só podemos ser testemunhas se tivermos o Espírito Santo de Deus. Caso contrário, pode ficar calado. Fique quieto no seu canto, porque você não tem nenhuma autoridade para testemunhar. Por isso é que nós temos que valorizar, irmãos. Quando Jesus fala: eu tenho que ir para que o Espírito Santo seja enviado. E olha, primeiramente foi enviado àqueles lá daquela reunião do dia de Pentecostes, que nós sabemos bem. E se você correr sua vista aí no livro de Atos, logo no capítulo 2, o que vem aí no capítulo 2? Me fala, qual é o título aí do capítulo 2? É justamente esse momento, a descida do Espírito Santo. Para que possamos compreender, primeiramente foi enviado o Espírito Santo, primeiramente, a princípio, na vida daquelas pessoas que estavam reunidas, mas Jesus fala que ia ter que ser suas testemunhas, não só em Jerusalém. Não foi? Não foi o versículo 8 que a irmã leu aí? O que diz aí o versículo 8? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E onde seriam as testemunhas? Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, nós somos feitos testemunhas. Sabe o que significa isso? Nós fomos feitos testemunhas de Cristo. E aí nós fomos feitos testemunhas de Cristo e não testemunhamos dele. Muitas vezes. Ou testemunhamos. E aí, segue-se daqui um monte de perguntas. Perguntas assim: mas o que é testemunhar de Cristo?
Perguntas assim: ir na igreja é testemunhar de Cristo? Perguntas assim: quando eu ofendo o meu irmão, é dar mau testemunho de Cristo? E aí você pode fazer dezenas e dezenas de perguntas para que isso recaia no seu dia a dia e no meu dia a dia. O que é testemunhar de Cristo? Será que testemunhar de Cristo é pegar um microfone, uma caixa de som bem poderosa, e ir lá para a praça e começar a gritar e a berrar que nós somos testemunhas de Cristo? Será que é isso? Irmãos, vocês não imaginam quantas perguntas poderíamos fazer para responder a essa questão: o que significa testemunhar de Cristo? Ou o que significa não testemunhar de Cristo, que daria na mesma. Talvez se descobríssemos o que nós não podemos fazer, seria melhor do que descobrir o que a gente deve fazer. Porque se a gente não faz coisa errada, já está bom demais. O problema é que a gente é inclinado para o mal. Vocês já perceberam isso? A gente é inclinado a não fazer as coisas, a não amar, a não perdoar, a não orar pelo outro, a não orar como aprendemos em dezenas de lições que fizemos aí há poucos dias. Nós aprendemos com os personagens bíblicos como devemos orar. Nós fizemos aí quase umas 20 lições, estou certo disso. Como devemos orar? No domingo passado nós aprendemos um modelo de oração, um só, que é orar para fortalecer o irmão. Nesse sentido, você tem orado para fortalecer o irmão, animar a ele, animar, tirar o desânimo dele, dar socorro a ele na hora do desânimo? Você tem visto seu irmão desanimado? Você tem visto seu irmão desanimado? Não seria essa uma boa oportunidade para que exercêssemos esse testemunho? Irmãos, dar testemunho de Cristo não é só para os não crentes, não. Dar testemunho de Cristo não é só para os que ainda não aceitaram, não. É para os de casa também. Aliás, Jesus fala isso, que nós devemos amar uns aos outros, tanto quanto nós amamos a nós mesmos. E se não amarmos, nós não estamos sendo testemunho de Cristo. Então, olha, essa lição tem um assunto muito importante, porque é aprender a ser testemunho de Cristo. Os irmãos estão me acompanhando aí? Será que você poderia responder essa questão? O que é testemunhar de Cristo? Acho que se nós passarmos aqui, a gente ia ter muitos exemplos, né? O que os irmãos acham que é ser testemunhar de Cristo? Assim, em palavras, numa frase, o que você pensa que é testemunhar de Cristo? Alguém quer falar alguma coisa? O que é testemunhar de Cristo? Sereis minhas testemunhas. Se nós não formos testemunhas de Cristo, nós não estamos entendendo para que fomos chamados. Em primeiro lugar, nós fomos chamados para ser testemunho de Cristo. Depois nós somos chamados para outras coisas também. Mas em primeiro lugar, segundo o que está escrito aqui, logo depois da descida do Espírito Santo, depois de receber esse poder, sereis minhas testemunhas. O que você quiser fazer depois a gente vê. Mas primeiramente vocês vão ser minhas testemunhas. O que é ser testemunha de Cristo? Na sua opinião, alguém quer falar alguma coisa? Vamos aqui, com paciência, já chego ali. Bom, eu acho que nós como cristãos, ser testemunhos de Cristo, primeiramente temos que ser conhecedor da palavra. Eu acho que esse é o início de tudo. Porque se você não conhece da palavra, não tem como ser testemunho de Cristo. A minha opinião é essa, ser conhecedor da palavra. É claro que tem que conhecer a palavra, mas aí eu quero fazer um outro questionamento. Eu conheço alguns filósofos muito conhecidos aí no Brasil todo e fora dele também, que conhecem a Bíblia muito mais que eu, muito mais que você, estou certo em te afirmar isso. No entanto, não são testemunhos de Cristo. Os irmãos concordam com essa minha afirmação? Mas eu não estou questionando que não tem que conhecer a palavra, não. Por favor, entenda isso. É óbvio, né, que nós temos que conhecer a palavra. Mas o conhecimento, já chego aí, minha irmã. Irmãos, o conhecimento da palavra é um assunto que a própria Bíblia fala assim:
a minha palavra é uma espada, é como uma espada de 2 gumes, que ela separa juntas e medulas. Ela é poderosa para separar juntas e medulas. É aquela que consegue fazer-nos compreender como é que o joio vai ser separado do trigo. É a única que nos faz isso. Mas o fato de conhecer a palavra por conhecer a palavra, não é que faz a própria palavra ser uma espada de 2 gumes. Sabe o que faz compreender e sentir que a palavra é uma espada de 2 gumes? É depois de receber o poder da descida do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Não é o fato de conhecer a palavra, é o fato de conhecer a palavra sendo orientada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, estão me entendendo? Porque a palavra, irmãos, é muito difícil de ser compreendida. Essa palavra é o livro mais difícil de todo o livro que eu conheço. E olha, irmãos, não é por nada não, mas eu conheço uns livros de matemática, os irmãos não dão conta de ler. Não, eu falo isso de cadeira. Eu conheço um livro de matemática difícil demais. Vocês não sabem o que é matemática, muito difícil. Pois eu acho esse livro aqui mais difícil quando eu tento ler com os meus próprios conhecimentos e tentando desvendar a mim por mim mesmo. Entende o que eu quero dizer? Mas a partir do momento em que eu leio esse livro maravilhoso, buscando a orientação do Espírito Santo de Deus, parece que tudo se esclarece para mim. Parece que as coisas vão se abrindo. Parece que as medulas se apartam das juntas e faz com que eu possa ver claramente o que Deus quer para a minha vida. Mas é a ação do Espírito Santo. E aí esse livro se torna o livro mais fácil que eu tenho diante de mim. Muito simples, mas não por ler com os meus próprios esforços e conhecimentos. Por isso que o nosso destaque nessa aula de hoje é aceitar e compreender que tudo acontece na minha vida e na sua, somente depois de ter o Espírito Santo de Deus arraigado e morando no nosso coração. Caso contrário, não conseguiríamos amar, compreender, orar, animar. Entende isso? Deixa eu só dar para a oportunidade ali, agora mesmo eu volto aqui. Agora nós podemos ouvir um pouco mais aqui. Bom, eu creio assim, é igual o irmão disse, a gente tem que ter o conhecimento, é lógico, mas quando você recebe o Espírito Santo e você vive essa vida com o Espírito Santo do Senhor, você já é uma testemunha por si só, porque você tem uma vida diferente, você é diferente, você não consegue ser igual. É igual quando você trabalha, por exemplo, eu tenho a experiência de trabalhar em escolas e conversar com pessoas, eu converso muito, isso é um dom que Deus me deu, conversar. A pessoa já olha para você e fala assim, que você tem uma nomenclatura hoje, né, evangélicos, né? Eu não gosto muito disso, mas a pessoa olha para você e fala assim, você não precisa falar nada, ela olha para você e fala assim, você é evangélica, não é? Você é diferente, né? Então, esse ser diferente não vem de nós, não vem de mim, acho que não vem de nós, vem do Espírito Santo do Senhor. Ele trabalhando na nossa vida e comandando os nossos pensamentos e os nossos atos. Você é diferente não porque você quer ser diferente, porque o Espírito Santo te guia. E você acaba sendo diferente das demais pessoas que ainda não o conhecem. E esse testemunhar diário é independente do que você quer. É aquilo que Deus faz em você, que o Espírito Santo faz em você. É o que você disse. Você tem que ter o conhecimento, mas você tem que aceitar e crer que aquilo é verdadeiro e que aquilo está em você. E quando você crê e está em você, independe de você. Ele acontece. Foi o que nós falamos aí, é isso mesmo, não é? Porque nós só podemos dar testemunho ou de algo que a gente viu, ou de algo que a gente tem certeza, não é? Porque nós não podemos testemunhar de algo que nós não cremos. Vou testemunhar de que eu não creio, isso não é para a minha vida, eu vou testemunhar isso para alguém? Alguém pediu a palavra aqui? Não, né? Com relação ao conhecimento da palavra, um exemplo que você citou, tem duas coisas distintas. Uma é conhecer a palavra, outra é viver aquilo, viver a palavra. Isso é diferente. Então, tem muitos filósofos que conhecem, teólogos que conhecem a palavra, mas comportam diferente daquilo que ele está pregando. Esse não é testemunho de Cristo. Ele pode até falar sobre a palavra, né? Fala assim, não,
O povo naquela época cria, assim, eu já vi muito essa frase. Os professores hoje mesmo de filosofia, das escolas seculares aí, de sociologia, tem muito essa frase. Tem muito essa frase. Às vezes eu chego para dar aula e o professor que foi antes de mim era professor de filosofia e estava escrito assim, ó, eles criam o quê? Aí começa a listar o que o povo cria. Estou falando da época de Cristo. Estou falando da época de Cristo. Eles creram o quê? Aí faz uma lista de coisas que eles criam. Mas parece que assim, histórico, é apenas história, é apenas relato, não tem nada de crença, não tem nada de convicção. Então é isso que ocorre quando a gente tem apenas o conhecimento e não tem a unção do Espírito Santo de Deus. E isso é muito sério, irmãos, porque nós podemos incorrer em erros, nós como igreja, incorrer em erros, porque o que nós temos visto de igrejas por aí testemunhar de forma absurda, ou tentar testemunhar, né, de forma absurda com respeito a Cristo, não é brincadeira. E todos nós temos experiência de ver, de assistir, de ouvir coisas desse tipo. Então é preciso que sejamos alertos, acordados, estar sempre perguntando que tipo de testemunha sou eu. Eu queria convidar você para a gente ler um pouco. E eu quero reforçar isso que eu acabei de dizer, que eu estou discutindo desde o começo, sobre o poder que o Espírito Santo nos concede quando nós o temos na nossa vida. Então vamos ler alguém, os irmãos podem abrindo aí, 1 João 14, 26, um irmão abra, João 14, 26, João 15, 26, João 14, 26 e 15, 26, quem vai ler para nós? São dois versículos separados um do outro, 14, 26. João 14, 26. Aqui. 15, 26 também. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 15, 26 agora. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Irmãos, quando o Espírito Santo do Senhor foi enviado, quando Jesus subiu e o Pai enviou o Espírito para Consolador, que você acabou de ler, né, como Consolador, como instrutor, como ensinador, como orientador, a primeira coisa de que o próprio Espírito Santo testemunhou não foi do Pai e nem do próprio Espírito Santo, foi de Cristo. Você viu esse último versículo que você leu? Você quer repetir, por favor? É o 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Isso é Jesus falando. Ele vai dar testemunho de mim primeiro, do próprio Cristo. Vai testemunhar quem era Cristo. Por isso ele nos convence a ser testemunho de Cristo. Nós somos testemunho, irmãos, é de Jesus. Então, quando nós saímos por aí, tentando cumprir o que a Bíblia nos manda cumprir, que sejamos testemunhos de Cristo. Mas para isso nós temos que conhecer sua obra. Eu vou testemunhar de uma coisa que não está aplicada à minha vida? Se você não conhecer a obra de Cristo feita na sua vida, não testemunha dele. Mas a obra de Cristo não é que você conheça a obra de Cristo feita na vida dos outros, não. E nós conhecemos o que Deus fez na vida de muita gente, viu? Eu conheço o que Deus fez na vida de muita gente. Mas para ser testemunho de Cristo, eu não posso usar o argumento de que Deus salvou o fulano e o beltrano. Não posso usar o argumento de que Deus libertou o encarcerado fulano e beltrano. Eu preciso dar testemunho de que Deus libertou a minha vida. Se Ele não tiver atuado na minha vida, eu não serei um testemunho dEle. Irmãos, estão entendendo? E nós temos visto, irmãos, como temos visto pessoas testemunhando de outras pessoas. Não,
Eu conheço fulano que era perdido. Eu conheço. E tinha um cara que era perdido, estava preso. Ele era assassino. E Deus libertou a vida dele. Aleluia por isso. Não seja testemunho de Cristo por esse motivo. E eu não estou dizendo que não seja verdade. Eu não estou dizendo que Deus não tenha atuado na vida dele. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a palavra de Deus nos orienta que sejamos testemunhos. Por quê? Porque somos testemunhos fiéis do que Deus fez na nossa vida, na minha vida. Isso é que é ter o conhecimento que a dona Lídia falou. Ter o conhecimento pessoal. Caso contrário, você está testificando da vida de outros, não testificando de Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus não tenha atuado, que Deus não tenha libertado, e Ele faz isso de forma visível e clara para todos nós. Mas para sermos testemunhos de Cristo, é necessário ter aceitado a Ele como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Caso contrário, não é bíblico ser testemunho de Cristo nesse sentido que estamos estudando aqui. Recebereis o Espírito Santo de Deus para ser e sereis. Vocês que receberem é que serão minhas testemunhas. Está falando aqui, irmãos. Não estou inventando nenhum versículo da Bíblia. E às vezes nós temos visto isso não acontecendo. Vamos ler um texto a mais. Ainda em João 16, um pouco grande agora, pode você mesmo, Getúlio. 16, de 7 a 15, para ficar mais perto aqui. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que vos diz? Um pouco, e não mais me vereis? E outra vez um pouco, e ver-me-eis? E vou para o Pai? Dizia, pois, que vem a ser esse, um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Esse é um texto um pouco maior, mas ele é esclarecedor para nós, né? Eu acho que ele, vamos falar assim, fala assim bem explicado
o significado da presença do Espírito Santo na nossa vida. Jesus estava com aqueles irmãos já há algum tempo, fazendo milagres, não é? Já estava há algum tempo convivendo com eles. Aquelas pessoas já conheciam a Jesus. No entanto, não conhecia totalmente o plano dele ainda. Porque pelo esse texto aí, Jesus explicando, eu preciso ir. Né? Daqui a pouco vocês não vão mais me ver. Mas logo depois vocês vão me ver de novo. Como assim? Jesus já voltou? Como assim vai me ver de novo? Jesus vai voltar de novo? Irmãos, é a descida do Espírito Santo, irmãos. Por isso que nós precisamos de valorizar e compreender isso na nossa vida. Jesus foi, mas nos enviou um Consolador. E o texto aqui é bem claro. Só depois de receber esse Espírito que vocês vão receber poder para poder compreender, para poder falar de mim. Antes disso não tem jeito não. Espere um pouco, se reúna em tal lugar que vocês vão receber isso. E somente depois é que vocês serão capazes de compreender quem sou eu na verdade. Porque o Espírito que vem vai testemunhar de mim, vai falar de mim, vai falar de que realmente eu sou, de onde eu vim. É só o Espírito Santo para nos convencer. E aí fala tanta coisa da justiça, não é? Do juízo, da esperança. Esse texto é de certa forma, completo para nos explicar esse assunto que estamos estudando hoje. Ser testemunha de Cristo. Nós como igreja, temos que testemunhar de Cristo. É obrigação nossa, irmãos. Viver testemunhando de Cristo. Nós somos a igreja dele, ou não? Nós somos a igreja, e a igreja testemunha dele, porque nós somos escolhidos para tê-lo como nosso Senhor. Mas se o Espírito Santo, se nós impedirmos de alguma maneira, por nossas ações, por nossos pensamentos, por nossos pecados, impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não seremos testemunhas dele, não seremos. Então aí é perguntar a nós mesmos, o que eu tenho feito? Você pergunta a você, eu pergunto a mim. O que eu tenho feito para ser um testemunho de Cristo? O que eu tenho feito? O que você tem feito? Muitas vezes nós não nos entendemos. É verdade, irmãos. Muitas vezes nós não concordamos uns com os outros e está certo. Porque tem tanta gente que faz tanta coisa equivocada. Não vou falar errada não, mas nós temos as nossas fraquezas. Você tem, eu tenho também. As nossas fraquezas, os nossos erros que nós cometemos, mas nós temos que ser capazes de perdoar uns aos outros, irmãos. Perdoar uns aos outros é uma maneira de testemunhar de Cristo. Não perdoa não, para você ver se você vive em paz. Tendo o Espírito Santo, você não vive em paz. O Espírito Santo não vai deixar você dormir de noite, não vai deixar se você não perdoar seu irmão. Libera perdão, e eu falo isso a mim também. É uma maneira de testemunhar de Cristo. É a maneira. Eu errei mesmo, irmão. Foi mal aí. Me perdoe. Eu vou procurar não fazer mais isso, se for o caso. Mas é uma maneira de exercitar o testemunho de Cristo. Exercitar na vida de cada um de nós. Então aí a gente fica a perguntar essas coisas, né? E estamos já chegando ao final da nossa escola, do nosso estudo, e eu quero deixar com os irmãos alguns questionamentos assim. A igreja recebeu sim poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. Isso tem ocorrido hoje? Tenho feito essa pergunta desde o começo, mas estou agora para você guardar no seu coração essas perguntas. Isso tem ocorrido hoje? Conosco que somos igreja e com outras denominações que também dizem ser igreja de Cristo, e podem até ser mesmo, quem sou eu para dizer que não são, mas tem exercido esse testemunho de Cristo. Isso tem ocorrido hoje. Quando a igreja busca testemunhar, ela faz de acordo com o ensino da palavra, ela faz isso de acordo com a Bíblia, que é o que nós temos como autoridade para falar, eu estou dizendo isso porque a Bíblia fala assim. Eu estou dizendo isso porque a palavra me ensina assim, por isso eu posso falar. Eu tenho autoridade sim para falar sobre isso, porque a palavra me autoriza. Porque o Espírito Santo de Deus habita em meu coração, eu já aceitei a Jesus da minha vida. Por isso eu tenho autoridade sim para falar sobre isso. Muitas vezes seremos questionados, quem é você para falar sobre isso?
Aliás, isso nós conhecemos bem na própria Bíblia, né? Num episódio que já ocorreu, ou que ocorreu. Então nós temos feito isso de maneira eficaz. Irmãos, vários métodos têm sido utilizados pela igreja hoje, atualmente, para tentar atrair pessoas. Vários métodos. Aí eu estou falando de modelos, de métodos. Tentar atrair as pessoas para o nosso meio é uma maneira de testemunhar a Cristo? Eu estou certo em afirmar que sim. Atrair pessoas para o nosso meio é sim uma maneira de alcançá-los. Mas para ver o que em nosso meio? Para ver discórdia? Para ver falta de amor? Não, né? É para ver amor uns com os outros, para as pessoas se converter pelo nosso testemunho. Não, eu gostei daquele lugar porque as pessoas lá são amáveis, me tratam bem. Quando vem alguém aqui na nossa igreja que tenha saído daqui há tempos atrás e que tem desejo de voltar, nós o recebemos bem, damos um abraço nele, sejam bem-vindos, meu irmão, fazemos isso. Fazemos? Me fala se fazemos. Se fazemos, ótimo, estamos testemunhando de Cristo. E aí é cada um, viu? Ninguém está apontando o dedo para ninguém, é cada um é que tem que se questionar. Eu tenho recebido bem todas as pessoas que chegam aqui para testemunhar de Cristo. Isso é testemunhar de Cristo, né? Qual tem sido os métodos que nós temos usado para dizer que somos testemunhos? O que nos torna verdadeiras testemunhas de Cristo? Qual é a base que fundamenta o testemunho cristão? Sabe qual é a base? Quando você vai testemunhar de Cristo para falar para alguém, você tem que dizer isso que nós estamos falando desde o começo. É porque Cristo já mora em meu coração. Eu tenho que testemunhar daquilo que Cristo fez na minha vida. E se não fez, fique calado. Procure abrir o coração e deixar que Cristo habite primeiro, para depois termos autoridade para falar desse amor, do amor que habita em mim, porque Ele me alcançou e Ele te alcançou, e é nessa hora que você recebe de Deus o Espírito Santo, para que você possa ter poder, e é poder. A Bíblia, na maioria das vezes que ela fala em poder, em conceder poder, já falamos isso nas outras lições, esse poder é o mesmo significado, o mesmo poder que Deus concedeu a Cristo para ressuscitar dos mortos. O mesmo poder. O poder do Espírito Santo que habita em mim é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo, irmão. É poder que não acaba mais. É muito poder. Porque se não fosse grande, não conseguiria fechar os meus olhos para o mundo, para não gostar desse mundo maldito e malvado que habita, que me oferece em cada esquina uma banca de ofertas maravilhosas. Se não fosse o Espírito Santo habitar na minha e na sua vida, em cada esquina aceitaríamos uma proposta do diabo e desse mundo. Isso é que é poder. Quando Jesus nos enviou o Espírito Santo, Ele nos concedeu esse poder. É o mesmo poder que ressuscitou a Cristo quando Deus o concedeu. Pode crer nisso, a palavra nos fala disso em todo momento. O texto de Efésios que nós lemos foi um deles. Eu vou repetir para os irmãos. Lá em Efésios, estudamos sobre isso em outras lições. Efésios 1:19, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. É esse poder que está falando aqui, quando Ele nos concede poder com a descida do Espírito Santo. É o mesmo poder. É o poder que ressuscitou a Cristo, que Deus nos concede quando o aceitamos na nossa vida, quando recebemos esse Espírito Santo. É poder para rejeitar o mundo, é poder para não aceitar as ofertas maravilhosas e lindas desse mundo. Isso é poder para alcançar o ímpio, é poder para converter a Cristo as pessoas que não aceitaram ainda. É milagre, muito maior do que ressuscitar mortos, é milagre, porque é ressuscitar vida, vida morta. Isso é o poder concedido por Deus através da descida do Espírito Santo.
Então eu quero deixar essas questões para os irmãos e leve isso para casa e pense nisso. O que é testemunhar de Cristo? Nós, como igreja, temos testemunhado de Cristo? O que vai fazer a nossa igreja crescer? Aí eu estou falando da nossa, viu? Porque cada igreja tem que fazer essa pergunta. Próxima lição vai falar sobre isso, né? O crescimento da igreja, crescimento integral da igreja. O que faz esse crescimento? Primeiramente é ser testemunho de Cristo. Quando as pessoas vierem aqui, eles têm que ver esse testemunho na minha vida e na sua vida. Então leve isso para casa e pense nisso. Temos testemunhado de Cristo? Temos o poder que Deus nos concede para testemunhar? E o que significa testemunhar? É amar, é amar, é respeitar, é orar, é preocupar, é receber pessoas. Tudo isso faz parte do testemunhar de Cristo. Amém? Os irmãos acompanharam e entenderam a ideia do início dos nossos estudos aqui? Vai ser nessa direção, para saber o que temos que fazer para proclamar o Evangelho de Jesus. Amém?